A todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, aos colegas que estão em plenário, ao público que nos assiste e a todos os servidores que fazem com que essa reunião seja possível. Pessoal, hoje eu vou falar rapidinho sobre dois assuntos. O primeiro é sobre o tanto que a fiscalização do vereador é importante, presidente. Essa vereadora, infelizmente, precisou denunciar a Secretaria de Educação ao Ministério Público na Promotoria de Infância e Juventude, junto ao Dr. Cazé, pela falta de ação da Secretaria de Governo, da Secretaria de Educação, em relação ao transporte dos meninos que estão no sexto horário da zona rural, da rede estadual, que tem que ser feito pela Prefeitura. O Dr. Cazé deu 15 dias para a Secretaria de Educação resolver. Além disso, essa secretária também informou o Ministério Público, essa vereadora também informou o Ministério Público sobre a situação dos meninos de Amadeu Lacerda e a estrada em péssima condição. E aí, gente, cabe fazer justiça. A Secretaria de Educação não possui máquinas e a demora para arrumar as estradas precisa ser cobrada da Secretaria de Serviços Urbanos, precisa ser cobrada da gestão como um todo. Mesmo tarde, finalmente aconteceu. Mas não aconteceria sem a ação dessa vereadora. Não aconteceria se a gente ficasse calado e sem denunciar a falta de ação da Prefeitura e o pouco caso que eles tiveram em relação aos nossos estudantes de zona rural. Então é para isso que serve o vereador, gente. O vereador serve para fiscalizar, o vereador serve para cobrar, e com frequência as pessoas podem dizer: ah, mas a Lohana cobra muito. Esse é o meu papel, é cobrar o melhor para todos vocês. Então vamos falar do assunto principal da tarde de hoje, que é a questão da Copasa. O vereador Ney Burger não está aqui, mas esse é um assunto que ele domina e fala sempre aqui na Câmara. Mas hoje eu quero fazer uma análise um pouco mais ampla da situação da Copasa e para além dos muros de Divinópolis. A gente está vendo hoje o rodízio que está acontecendo lá na Grande BH, por causa da adutora que rompeu. E aí eu fico pensando, né? Todos nós batemos na Copasa, criticamos a Copasa, o prefeito está tentando tirar a Copasa do município e a gente não pode falar de jeito nenhum que a Copasa presta um bom serviço para Divinópolis. Porque nós sabemos muito bem que não presta, né, gente? A gente tem alguns bairros aqui da cidade que ficam sem água a partir de quinta, sexta-feira, ficam quinta, sexta, sábado e domingo. Dá para falar de Santa Lúcia, dá para falar do Vale do Sol, dá para falar de um monte de bairro. Aí veio a chuva, a situação melhorou um pouco. Mas já, com a seca chegando, e a Elis Regina cantou, presidente, que as águas de março vêm fechando o verão, então já a gente vai estar na seca e vai voltar esse cenário. Então, se a gente está falando de problemas que são previsíveis, por que a Copasa, que é uma empresa pública e, portanto, ela serve aos interesses do povo mineiro, não está se precavendo em relação a tudo isso? É interessante dizer que a Copasa lidera os registros de reclamação no PROCON estadual, presidente. De 10 reclamações de cada consumidor que vão lá, 8 reclamações são da Copasa. Lembrando que a Copasa pertence ao povo mineiro, já que o maior acionista da empresa é o governo de Minas. Será que o governo de Minas, o governo da eficiência, um governo diferente, né, que foi falado que seria, está observando isso? Que a Copasa, pertencente ao governo de Minas, pertencente ao povo mineiro, é recorde de reclamações no PROCON? Parece que não. Enquanto os nossos microempreendedores do setor de alimentos, por exemplo, ficam o final de semana inteiro sem água, enquanto as pessoas que cuidam de casa, sejam maridos ou sejam esposas, ficam o final de semana sem água, enquanto a população tem que se organizar para lavar roupa, para cozinhar por causa dos rodízios, a Copasa distribuiu, ano a ano, recorde de lucro e dividendo. Para vocês terem noção, gente, ano passado, a Copasa distribuiu mais do que o dobro em lucro para os acionistas do que ela fez de investimento em saneamento. Está muito claro que a Copasa parou de servir aos interesses do povo mineiro no momento em que o capital dela foi aberto. Cabe perguntar em que condições de trabalho os servidores da Copasa têm trabalhado. Cabe perguntar se todos os materiais que eles precisam têm sido comprados. Em novembro, presidente, os servidores da Copasa fizeram uma manifestação na frente da Assembleia, porque eles estavam há 925 dias sem reajuste salarial. Isso dá mais de 3 anos.
A gente está num cenário em que o governo de Minas, que é muito marqueteiro e pouco de trabalho, e ruim de trabalho, tem falado para todo lado que a Copasa é ineficiente. E isso é um projeto. Ela, de fato, está ineficiente. Ela tem sido tornada ineficiente. Todo mundo que está assistindo pode reparar. Ano após ano, o serviço da Copasa está pior. E esse é um plano, gente. É um projeto. Quando você planeja investir 800 milhões em saneamento e só investe, de fato, 481 milhões, que é o que foi investido, isso é um plano de sucateamento da água e do esgoto de Minas Gerais. Se eu me planejo para gastar R$1.000 com a minha saúde e eu gasto 500 e prefiro gastar os outros 500 comprando cerveja, chocolate, viajando e passeando, é uma decisão tratar mal a minha saúde. E é uma decisão do governo de Minas ignorar as necessidades de saneamento do Estado para pagar e encher o bolso de dinheiro dos acionistas da Copasa. É importante falar, gente, que se uma empresa é desvalorizada, aumenta os argumentos com a população para que ela seja privatizada. Com certeza você que está assistindo a gente já ouviu algum deputado, até aqui da cidade, falar assim: por mim pode privatizar a Copasa. E aí eu quero lembrar a vocês que quando aconteceu esses desastres da chuva agora no início do ano, a Copasa isentou os moradores afetados pelas chuvas das suas contas de água. Então, antes de bancar o machão e gritar com o servidor público da Copasa, cabe perguntar ao governador Romeu Zema por que ele gastou mais para encher o bolso de acionista de dinheiro do que investindo em saneamento em Minas Gerais. Por que ele gastou mais do que o dobro do que foi gasto em saneamento para encher o bolso de acionista em Minas Gerais? A verdade, gente, é que Minas Gerais, e no início eu citei a Grande BH, mas o Centro-Oeste, Minas Gerais como um todo, está pagando a conta de um governo que quer privatizar todas as empresas públicas. Esse é o rumo desse governo. Mas cabe lembrar que o povo de Minas é que é dono da Copasa. E que se a gente pensar um pouquinho mais fora da caixa, a gente vai entender que esse é um projeto de privatização, que esse é um projeto para fazer com que a empresa, cada ano que passe, funcione menos, para que a gente queira que ela seja vendida. Mas vamos pensar, será que os acionistas, sendo ela totalmente privada, seriam tão solidários assim às vítimas da chuva? Será que eles fariam cadastros das nossas nascentes? O que a Copasa precisa é voltar a ser respeitada e tratada com a importância que uma empresa que cuida de água e esgoto tem que ter. Presidente, por último, eu quero deixar aqui na tribuna a minha solidariedade. A minha solidariedade a todos aqueles professores, a todos os profissionais da educação que são vítimas de discursos persecutórios de vereadores, deputados e pessoas sem nenhum conteúdo intelectual. A última polêmica da cidade envolve um livro aprovado pelo Plano Nacional do Livro Didático. As discordâncias sobre o conteúdo do plano são legítimas e devem existir, presidente, mas elas devem ser feitas nas instâncias apropriadas, que estão no governo federal. Atacar professor e colocar a população contra uma professora de português, mestre, professora universitária, inclusive, é coisa de gente covarde, pequena e incompetente. Essa vereadora sempre vai se pronunciar ao lado dos profissionais da educação, ao lado dos servidores da educação, e eu entendo que a discussão é legítima, que a discussão é necessária, mas ela deve ser feita nos âmbitos corretos. Presidente, quando eu estou falando, eu peço respeito dos vereadores do plenário, por favor. A discussão é legítima, a discussão é necessária e ela deve ser feita, mas sem perseguição a indivíduos, e sim nos âmbitos corretos. Os livros que foram enviados pelo Plano Nacional do Livro Didático, pelo governo federal, para Divinópolis e todas as outras cidades do Brasil, têm que ser discutidos em Brasília. Presidente, muito obrigada pela cessão da palavra. Obrigado, vereadora Lohana França, pela sua fala e contribuição.